Salve, salve, galera do terceiro ano! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa online para você que está aqui na plataforma Google Classroom da MTI 7 de setembro. Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje a gente vai falar sobre concordância do verbo com o sujeito determinado. Para começar, essa tirinha para vocês entenderem o nosso assunto de hoje. Tá faltando umas peças. Como vamos completar o matinho? Agora vamos analisar o seguinte. Para a gente compreendê-la, é importante a gente saber que existe o sujeito simples. Sujeito simples é o verbo concordando com o núcleo do sujeito em pessoa e número. Por exemplo, motoristas em greve prejudicam a população. Sujeito composto e anteposto ao verbo. A concordância se faz no plural. Exemplo, o gerente e os funcionários limparam a loja após a enchente. Geralmente as pessoas falam o gerente e os funcionários limpou, a loja após a enchente. Então essa combinação está errada. Sujeito composto pós-posto ao verbo, o verbo pode concordar no plural com a totalidade do sujeito ou com o núcleo mais próximo, este no singular ou no plural. Exemplo, naquele momento saíam da sala o pai e as crianças. Naquele momento saía da sala o pai e as crianças. Ou ainda, naquele momento saíam da sala as crianças e os pais. Então essa concordância ela pode ocorrer no plural com a totalidade do sujeito ou com o núcleo mais próximo, este no singular ou no plural. Sujeito com núcleos unidos pela palavra ou pela palavra nem. O verbo deve aparecer no plural se fizer referência a ambos. No singular, se os núcleos forem excludentes. Por exemplo, Falcão ou Zico representam muito bem a seleção brasileira de futebol dos anos de 1980. Os dois representam a seleção brasileira de futebol. Já Falcão ou Zico entregará a taça ao melhor jogador juvenil. A gente tem aqui apenas um deles fazendo a entrega desta taça. Agora nós temos o sujeito formado por nome próprio. Se for acompanhado de artigo, o verbo vai concordar no plural. Caso contrário, ficará no singular. Os Estados Unidos iniciaram uma investigação. Estados Unidos iniciou uma investigação. Aqui o detalhe está no artigo. Ao colocar os Estados Unidos, o verbo precisa concordar com os Estados Unidos. Então não vai ficar os Estados Unidos iniciou. Vai ficar os Estados Unidos iniciaram. Sem o artigo os, Estados Unidos iniciou. Expressão partitiva. Parte de, metade de, a maioria de, a maior parte de. Seguida de um substantivo ou pronome no plural. Neste caso, a concordância pode ser feita no singular ou no plural. Exemplo, a maioria dos atletas já tinha o índice olímpico. Ou, a maioria dos atletas já tinham o índice olímpico. Parte dos alunos preferiu ou preferiram preencher o formulário online. Expressão que indica quantidade aproximada. Cerca de, mais de, menos de, perto de. Seguida de numeral e substantivo. A ordem é clara. A concordância se faz com substantivo. Cerca de 30 moradores compareceram à reunião do condomínio. Mais de um jogador contraiu dengue. Exceção. Se a expressão mais de um se associar a verbos que exprimem reciprocidade, o plural é obrigatório. Exemplo, mais de um carro colidiram na esquina. Expressão, um dos que. Ao usar essa expressão, aceita-se as duas formas, embora o plural seja mais comum. Exemplo, Jorge era um dos alunos que pediu transferência. Jorge era um dos alunos que pediram transferência. Porcentagens. Se a expressão for seguida de substantivo, a concordância se faz com ele. Caso contrário, é feita com um número. Isso aqui, quando você vai utilizar
na redação, é importante ficar atento. A maioria das vezes o aluno não fica atento, mas o professor, ao corrigir, tem que ficar atento a isso aí para dar a nota, né? Então, exemplos: 13% dos alunos pediram revisão de notas. 13% do orçamento está destinado à compra de livros. Apenas 1% sugeriu a alteração do nome da praça. 42% pretendem gastar o 13º salário em viagens. Pronome relativo que? A concordância deve ser feita com o antecedente do pronome relativo. Exemplo: entregou o texto aos alunos que vão reformular alguns trechos. Entregou o texto a nós que vamos reformular alguns trechos. Alunos vão, nós vamos. Pronome relativo quem? A concordância é feita com o antecedente do pronome relativo ou com o próprio pronome relativo, na terceira pessoa do singular. Por exemplo, fomos nós quem enviamos o texto. Fomos nós quem enviou o texto. Agora a gente tem aqui uma tirinha do Homem Cebola, para a gente entender o que é uma silepse, uma figura de linguagem. O Homem Cebola diz: pessoal zomba de mim, mas esquecem que sou o personagem mais citado de toda a literatura. Sério? Estou em todos os livros de culinária. Silepse é a concordância ideológica irregular ou figurada, que ocorre com a ideia que o falante quer transmitir. Então, nesse primeiro quadrinho, o Homem Cebola ele vai empregar inicialmente a forma verbal zomba para referir-se ao sujeito ou pessoal. Depois, na mesma fala, usa esquecem fazendo a concordância com a ideia de várias pessoas, expressada pelo substantivo, e não com a palavra que é singular. Então, a concordância ideológica, que também pode aparecer no gênero e na pessoa, a gente chama de silepse, um recurso muito interessante da língua portuguesa. E agora vamos para o sujeito indeterminado, muito importante também. Quando apresentamos o sujeito oculto, que você já estudou, você viu que o verbo da oração, de tão secos fizeram silêncio, se referia ao sujeito os pés, que aparecia em um enunciado anterior. Foi no trecho do romance A Cabeça do Santo. Nos primeiros dias, o sangue e a água que minavam das bolhas arrebentadas nos seus pés chiavam em contato com o asfalto em brasa, inclemente, de tão secos fizeram silêncio. Agora, a gente vai comparar com a mesma oração que se inicia a ilustração do lado. Essa ilustração foi feita pela desenhista Carol Rossetti e ela diz: disseram para Thaís desistir de seu sonho, porque algumas profissões seriam realmente só para homens. Thaís foi a primeira mulher de sua cidade a se tornar piloto de avião e não se arrepende de não ter escutado maus conselhos. Vamos ver se vocês estão entendendo. A primeira pergunta quer saber de você o seguinte: o verbo dizer está flexionado na terceira pessoa do plural para concordar com o termo do texto? Por quê? Anota no caderno aí a sua resposta. Resposta correta: não, porque é impossível identificar quem se refere o verbo. A quem o verbo se refere, não é possível fazer essa identificação. Pergunta 2. Qual a expressão do texto da ilustração revela a opinião sobre o que foi dito à personagem? Anote a resposta no seu caderno. Vamos conferir a resposta? A expressão maus conselhos. Terceira pergunta: que visão de mundo justifica o que foi dito a ela? Mais uma vez, anote no caderno a sua resposta. Vamos conferir a resposta? A visão de que certas profissões não devem
ser exercidas por mulheres, o que se mostrou um equívoco no caso da personagem. Outra forma de identificar o sujeito ocorre com o emprego de pronomes junto de verbos, resultando em orações que destacam o processo verbal, sem atribuí-lo a algo ou alguém. São casos em que se atua como índice de indeterminação do sujeito. Exemplo: vive-se mal numa cidade tão poluída. Necessita-se de professores auxiliares. Come-se bem nesta geração. Esses casos não devem ser confundidos com orações formuladas na voz passiva sintética, em que o pronome tem outra função. Veja, por exemplo, a oração: destruiu-se a base militar. Ela equivale à forma: a base militar foi destruída, mas apresenta, em lugar da locução verbal, um verbo flexionado na terceira pessoa e acompanhado por se, denominado partícula apassivadora. Acompanhe a análise comparativa das duas orações. A base militar foi destruída. A base militar, sujeito. Foi destruída, locução verbal, verbo ser mais particípio. Destruiu-se a base militar. Verbo mais partícula passivadora. A base militar, sujeito. Note que ambas as orações apresentam sujeito e que, caso esteja flexionado no plural, o verbo acompanhará. As bases militares foram destruídas. Destruíram-se as bases militares. Isso não ocorre quando o pronome se é índice de indeterminação do sujeito, situação na qual o verbo que ele acompanha está sempre na terceira pessoa do singular. Fala-se muito em futebol, dorme-se bem aqui. Uma oração apresenta sujeito indeterminado quando o verbo não se refere a um termo explícito ou que possa ser identificado pelas desinências ou pelo contexto. Há duas formas de identificar o sujeito: o uso do verbo na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a um termo do contexto, e o uso do verbo na terceira pessoa do singular, associado ao índice de indeterminação do sujeito. Por enquanto é só, um grande abraço para você, obrigado por assistir a videoaula.